Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu já dei 44 voltas no quarteirão da vida. Não, 45 voltas no quarteirão da vida. E não existe coisa mais cansativa do que uma noite mal dormida. Não é? Existe coisa mais enfadonha do que uma noite mal dormida? Do que tu ser acordado do nada, no meio da noite, e você acorda assustado, e depois você não consegue mais dormir por causa do barulho. Essa madrugada foi assim lá em casa. O meu vizinho são pessoas, gente boa demais, e tem filhos adolescentes, né? E os filhos estão naquela fase de pegar o carro, ir para a balada, né? E botar as amiguinhas no carro, ir para essa casa lá no condomínio e botar o som, como diz, no talo, né? Acontece que a casa é do lado do meu quarto. 2h20 da manhã, os moleques chegam, uma zoada, eu e a Werli acorda assustado. Eu imediatamente me levanto e vou lá fora, aí vejo o filho mais velho, né, do casal, descendo o povo para dentro de casa, eu digo, pô, esse som aí, eu nem falei nada, né, levantei a mão, ele me olhou e saiu correndo para dentro de casa, abaixou o volume, mas passou ali, acho que uma música para outra, às vezes, conforme a gravação, ela é mais alta, né? E aí, dali meia hora, 40 minutos, o volume novamente subiu. E, enfim, não dormimos mais. Fui só conseguir dar um cochilo 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. E eu estou aqui, mas estou cansado ainda desse negócio aí, dessa noite mal dormida. Então, é enfadonho uma noite mal dormida. E aí de manhã eu lutando contra a minha própria carne, o corpo dolorido, e eu querendo vir para a escola dominical, mas mesmo assim sem força para vir. Pensa numa batalha, viu? Meus irmãos, abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler no capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do versículo 12 até o versículo 24. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, assim, o problema está aqui, viu, João? Você desliga os outros microfones. Se você abaixar a minha voz, eu vou instintivamente falar mais alto. Está dando microfonia com esses instrumentos aqui. Você desliga todos os instrumentos e deixa só o microfone ligado. Versículo 14. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Meus irmãos, a maior parte da epístola aos Tessalonicenses, ela é composta por exortações. Paulo exortando a igreja. O que é exortação? É uma forma cristã, amorosa, carinhosa, de chamar a atenção dos crentes. Exortação
é um ato de bondade por parte daquele que exerce certa autoridade sobre nós, e quando nos vê em situações que podem nos conduzir ao erro, ou quando nos vê em situações de erro, nós somos chamados à atenção para estarmos atentos, para não errarmos ou para corrigirmos o erro praticado. Então, isso é exortação. Então, 90% da carta de Paulo aos Tessalonicenses trata-se de uma carta exortativa. Então, Paulo mesmo foi quem plantou essa igreja, quem havia instruído os crentes dessa igreja na fé verdadeira. Mas, por volta dos anos 55, 56, 57, foi o ano em que o imperador Nero, ele imperava naquele mundo antigo. E onde houvesse um território romano, ali estava o poder de Nero. E Nero, nesse período, empreende uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E Tessalônica era uma cidade que ficava no círculo ali da Ásia Menor, entre as cidades importantes da Ásia Menor. E Nero o Império Romano exercia uma grande força nessa região, inclusive ali havia um destacamento com mais de 12 mil soldados romanos que habitavam na Tessalônica e nas cidades circunvizinhas, Colossos, Filipos, que são todas cidades da Ásia Menor, que era o meio caminho entre Roma e o Oriente Médio. Então, nesse período aqui, é o período de grande perseguição contra a igreja. E Paulo está observando, ou recebendo informações de que alguns crentes ali na cidade de Tessalônica estavam perdendo a sua esperança acerca da volta de Cristo. E estavam abandonando a fé ou seguindo ensinamentos que não eram os ensinamentos que haviam sido transmitidos pelo apóstolo Paulo quando esteve ali plantando aquela igreja. Então, o que acontece? Paulo sentiu a necessidade de enviar Timóteo, que era um jovem pastor, até aquela cidade, na esperança de que Timóteo animasse aquela igreja, bem como instruísse e exortasse aquela igreja a continuar batalhando pela fé, para que eles não dessem lugar ao medo, para que eles não dessem lugar à fraqueza, para que eles não viessem a abandonar o evangelho da salvação. Então, a mensagem que Timóteo leva da parte de Paulo é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Não é à toa que quando Timóteo visita a igreja e leva as palavras de Paulo, que é essa primeira carta, quando Timóteo volta para Roma e se encontra com Paulo, Paulo está preso em Roma. Depois dali alguns anos, 62, 63, Paulo é decapitado, mas Timóteo volta para Roma e conta para Paulo o que estava acontecendo na igreja. E então Paulo se vê na necessidade de escrever a segunda epístola, né? O Timóteo fala sobre a fé, sobre a convicção daqueles crentes, né? Sobre o compromisso daqueles crentes com o evangelho, como testemunha do evangelho, né? E eles haviam entendido que o chamado para o evangelho é também um chamado para sofrer, ainda que seja necessário sofrer qualquer coisa pela pregação do evangelho. Então, essa carta é escrita com este propósito. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver logo aqui no
no capítulo 2, você vai ver em epígrafe aí, o título que os tradutores dessa Bíblia deram aí, em cima do capítulo 2, Paulo fala sobre o seu proceder, né? A conduta do apóstolo e dos seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, né? Paulo fala sobre a fidelidade daquele povo que havia sido alcançado pelo Evangelho. Paulo fala sobre o motivo de ter enviado Timóteo. Paulo ora pela igreja. No capítulo 4 fala da exortação a uma vida de santidade. Depois a exortação à prática do amor fraterno, né? Paulo explica sobre a situação dos mortos quando Cristo voltar a segunda vez, quando Cristo vier pela segunda vez. Então Paulo, ele está orientando uma igreja que está em condições de desesperança, que está numa situação de frustração das suas expectativas acerca da volta de Cristo. E alguns até estavam abandonando a igreja do Senhor. Então Paulo se vê nessa necessidade de escrever essa epístola. O texto que nós lemos, que está dentro do contexto aqui no capítulo 5, que vem nos dar Paulo dá algumas orientações àquela igreja, que são recomendações que Paulo estabelece, ou que Paulo orienta aquela igreja, que são recomendações aplicáveis até hoje a nós, que estamos aqui no limiar de um final de ano. O final do ano tem esse poder emocional e psicológico de gerar em nós essa sensação de que algo novo virá, né? Algo novo vai acontecer. Não é à toa que milhares de pessoas no Brasil fazem promessas, né? Algumas promessas que são as mesmas, repetidas ano a ano. Vou ler toda a Bíblia, vou ir mais para a igreja, vou orar mais, né? Vou ler tantos livros, né? Vou estar mais presente na igreja, vou emagrecer, né? Vou fazer isso, fazer aquilo, né? Sempre quando chega no final do ano, as pessoas se enchem de esperança, de um ano novo que está chegando, né? De uma coisa nova que pode vir no ano que vem, e a gente se enche de expectativa. Se não me engano, Carlos Drummond de Andrade tem um poema que fala sobre essa sensação, né? Fala de que como foi sábio o homem que inventou o ano e dividiu em épocas, e que quando chega no final do ano gera em nós essa renovação, né? Essa ideia de que algo novo irá acontecer. Então, é inegável que nós, num certo sentido, criamos essa esperança, essa expectativa acerca do ano que se avizinha. Paulo está falando sobre isso, sobre uma expectativa acerca da vida em Cristo, da volta de Cristo, de pessoas que estavam perdendo a esperança. E Paulo dá algumas lições de como eles deveriam se portar, aguardando com esperança a volta do Senhor. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas recomendações importantes que Paulo dá à igreja aos Tessalonicenses, que podem ser utilizados e devem ser utilizados por nós, e devem ser observados por nós enquanto caminhamos cheios de esperança, não somente pelo ano que se avizinha, pelo ano novo que se avizinha, mas também pelo fato de que em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja, em breve Cristo retornará. Não é à toa, se você folhear a sua Bíblia, o versículo 23 fala sobre isso, né? Sobre a vinda de Cristo, o versículo 23. Então, quais são estas recomendações que Paulo nos dá aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia tão especial para nós, em que nós estamos cheios de esperança acerca de um ano que está para começar. Primeiramente,
Paulo ele faz algumas considerações sobre o seu relacionamento e o meu relacionamento com os líderes que Deus constitui nas nossas vidas. Preste atenção que Paulo aqui não está falando de político, Paulo não está falando do seu chefe, do dono da empresa onde você trabalha. Paulo aqui está falando sobre a liderança da igreja local, que são aquelas pessoas que assumem o papel de te orientar, de conduzir, de te direcionar no reino de Deus e como viver esse reino, como cidadão desse reino. Observe, por favor, meus irmãos, o versículo 14. Não, versículo 12. O que diz? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O que a gente pode perceber que provavelmente, dado a perseguição, dado o problema teológico que surgiu na igreja de Tessalônica, aqueles irmãos começaram a questionar a pregação que estava sendo feita o tempo todo acerca da volta de Cristo, porque é um dos temas que Paulo trabalha nessa carta. A morte de irmãos próximos, a perseguição da igreja, a prisão de Paulo, todos esses elementos gerou naquela igreja um descontentamento, a ponto de provavelmente haver quem contendia com os líderes, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, acerca da pregação que eles continuavam de forma insistente a manter, de que Jesus voltaria para buscar a igreja, de que nós deveríamos permanecer uma vida de santidade, etc. Então, houve um descontentamento e um certo conflito, na mensagem que era pregada pelos líderes daquela igreja, e que fez com que Paulo escrevesse e dissesse isso: olha, para que nós possamos manter viva a nossa esperança, vocês precisam acatar com apreço os que trabalham entre vocês. Vocês precisam estar atento àqueles que servem como líderes de vocês, como a liderança de vocês. E como eu disse, não é o chefe do seu trabalho, aqui é os líderes no Senhor, são aquelas pessoas que exercem a liderança. É quem? É o presidente da sociedade interna, é o conselheiro da sociedade interna, são os diáconos, os pastores, os presbíteros. Os crentes de Tessalônica, para viverem com uma vívida esperança, deviam se submeter a essa autoridade, deviam considerar de forma hiperlativa esses que lideravam e que trabalhavam no meio deles, enviados pelo Senhor para presidir, para liderar aquela igreja local. Então, a primeira recomendação de Paulo é que os liderados aprendam a se relacionar com seus líderes. O que os líderes devem fazer? O que os líderes devem fazer? Paulo apresenta aqui, no versículo 12. Os líderes devem trabalhar em prol da vida da igreja. O líder deve admoestar os seus liderados. E o que os liderados devem como é que os liderados devem receber os seus líderes? Como é que os liderados devem receber os seus líderes? O que diz o versículo 12? Com apreço, com amor, em máxima consideração. Versículo 12, versículo 13. Então nós temos um líder, nós temos a liderança, que apesar da sua vida, aplicando aos dias de hoje, apesar da sua vida secular, apesar de sua família, de seu trabalho, apesar de suas demandas corriqueiras do dia a dia, separa tempo para se preparar,
para elaborar estudos, encontros, reuniões, para abençoar a vida do liderado. E esse líder, ele se dedica a isso também. Porque nós não tiramos essas ideias que às vezes colocamos em prática do nada. Não, há conversa, há reuniões, há compartilhamento de informações, há elaboração de projetos. E então, com base nisso, é que nós tomamos as decisões. É com base nisso que os líderes tomam as decisões. Nós temos ali os manuais que nos orientam, que nos conduzem, mas aquilo não sai dali e se materializa se nós não pegarmos para fazer, se nós não nos envolvermos com aquilo. Então, Paulo está dizendo, olha, esses líderes que lideram vocês e que fazem isso, e que presidem vocês no Senhor, eles devem ser tratados com apreço, acate com apreço. Não só isso, tenhais para com eles máxima consideração e amor. Isso é o que deve existir entre a igreja. E aí, havendo aquele embate, provavelmente se estabeleceu uma guerra, um conflito. E Paulo vai falar no final do versículo 13: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está dizendo que a marca desse relacionamento, a marca dessa interação que há entre o líder enviado pelo Senhor, que conduz o trabalho do Senhor com dedicação, com esmero, e a relação dos liderados, que respeita, considera, que possui a máxima estima e amor por seu líder, a marca que existe nessa relação é a paz, e não a divisão, e não a briga. Esse processo de líder e liderado promove uma dinâmica, essa dinâmica espiritual que gera cura, que gera acolhimento, que gera uma dinâmica de cuidado. Olha o versículo 14. O apóstolo Paulo fala: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O apóstolo Paulo, ele está olhando para o líder, para o liderado, e está dizendo assim: nessa dinâmica, sempre existirá quem, irmãos? Os indisciplinados. Sempre existirá quem? Os desanimados. Sempre existirá os fracos. E Paulo fala, além dos desanimados, para além dos fracos, para além dos indisciplinados e todos os outros tipos de comportamentos. Essa dinâmica, essa relação da vida na igreja, ela só poderá ser vivida na amplitude da sua dimensão quando cada um de nós compreendemos que a igreja é um mix de pessoas, de pensamentos, de comportamentos, de temperamentos, e que passa através desse processo. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, nós falávamos sobre isso no domingo passado, Moisés também tocou nisso, sobre os dons espirituais como o método, ou seja, como o dom que Deus deixou para a igreja poder crescer com a finalidade de se tornar, alcançar a estatura do varão perfeito, à semelhança de Cristo. Então, quando eu compreendo que na vida da igreja há diversos comportamentos, mas compreendendo que a partir desses diversos comportamentos, esse relacionamento dos líderes com seus liderados promove acolhimento, promove cura. Por isso que Paulo fala assim: eu vos exorto que admoesteis os insubmissos. Admoestar, a palavra aqui quer dizer
traga aqueles que assim procedem para perto de você e diga para ele: olha, meu irmão, em Cristo Jesus, essa conduta não é a conduta esperada de alguém que serve a Deus. Meu irmão, você não pode agir assim, meu irmão. Você tem que caminhar nessa direção. Aqui são os valores e os padrões que Cristo estabeleceu. Meu irmão, não faça isso, isso é pecado. Isso que você está fazendo é pecado, você está pecando. Meu irmão, vamos orar. Vamos clamar a Deus para que Deus mude a sua vida, para que as suas atitudes nessa área sejam diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Exorte, ou seja, admoeste os submissos. E ele ainda fala: console os desanimados. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos chamar aqueles que estão desanimados e dizer: meu irmão, o que está havendo? Por que você está desanimado? Ah, pastor, eu tenho passado por muitas lutas. Ah, meu irmão, eu tenho enfrentado muitas dificuldades. Ah, meu irmão, eu não aguento mais, eu não tenho muita mais esperança. Ah, meu irmão, eu estou desacreditado, eu não tenho vontade de viver. Esses elementos de desânimos são tratados por meio do consolo. Por meio do consolo. Oh, meu irmão, eu sei que deve ser difícil, deve estar sendo difícil, mas nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar. A vida é cheia dessas coisas, as pessoas sofrem, há pessoas em piores situações do que nós, há pessoas com mais problemas do que nós. A gente sempre tem a impressão que a grama do quintal do vizinho é mais verde do que a nossa. Às vezes você vai parar para conversar com alguém que você tem uma imagem dessa pessoa, mas quando você se aproxima e você começa a ver a vida daquela pessoa, você observa que ela tem muito mais problema que você, né? Muito mais lutas, muito mais dificuldades do que você. Isso também é o meio que Deus utiliza para nos levar à maturidade, porque Deus, Ele não concede a nós uma cruz mais pesada do que nós consigamos levar. E aí você observa, talvez você está tendo um problema na sua empresa com um profissional que o tempo todo te desafia. Às vezes você está tendo um problema na sua casa com sua esposa, às vezes você está tendo um problema com alguém que prometeu fazer algo para você e não fez. Talvez você está tendo um problema de ordem financeira, mas aí você vai olhar outras pessoas, você vê que tem uma pessoa que está com um diagnóstico de uma enfermidade incurável e que não sabe o quanto tempo vai viver. De repente você fala com alguém que depositou toda a sua confiança em algo e perdeu tudo, e agora até a casa que tinha está sendo leiloada e vai perder até a casa que tem. De repente você fala com uma mãe porque você está triste com seu filho que não foi bem na escola, ou que não está respeitando muito a faculdade, mas aí você vai conversar com uma mãe que o filho está nas drogas e foi preso furtando alguma coisa em algum mercadinho para poder comprar crack. E aí você vai olhando as circunstâncias e percebendo que a vida muitas vezes não nos traz aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e nos causa desânimo. Mas ao olharmos ao nosso redor, se nós tivermos a capacidade de olhar além do nosso umbigo, nós percebemos que há muitas pessoas em situações infinitamente pior do que a nossa. E é isso que Paulo chama a essa igreja, porque tinha um irmão ali que estava com medo, porque ele poderia ser preso por causa da fé. Mas tinha outro irmão que já estava preso e que seu filho havia sido morto pelo Império Romano por causa que eles eram cristãos. Ora, se tu não foi preso ainda, tu não sofreu nada, apenas está sofrendo perseguição, se console com o outro irmão que perdeu o filho e agora está preso. Se console comigo mesmo, Paulo dizia, porque eu estou em cadeias, eu estou preso por causa do Evangelho, vocês estão livres. Então console os desanimados. Paulo diz mais, olha o versículo 14: ampare os fracos. Ampare os fracos. E sejais longânimos para com todos. Os fracos são aquelas pessoas
que estavam pensando que Jesus não ia voltar mais. São aquelas pessoas que, por causa da demora, imaginavam que Jesus não voltaria. Mas Paulo havia introduzido a carta a esse capítulo 5, justamente com essa mensagem. Dê uma olhadinha no capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo fala sobre a repentina vinda do Senhor. Paulo poderia ter dito: rapaz, você está aí, tu é um herege, tu está dizendo que Jesus não volta mais, deixa de ser louco. Paulo poderia chegar com os 2 pés na porta, mas Paulo está dizendo: ampare os fracos. Talvez a estrutura psicológica, emocional desse camarada não aguenta um grito, não aguenta uma hora de fome, não aguenta um sofrimento de nada, né? Não aguenta uma pressãozinha que ele já sai entregando todo mundo. Em contrapartida, talvez você aguenta 5 dias de fome, pode meter pressão em você que daí não sai nada. Você é uma pessoa experimentada na vida, né? Hoje em dia diz assim: menino criado com vó, né, Reverendo César? Presbítero César. Menino criado com vó, menino acostumado a comer Nutella, né? Olha para o caranguejo, eu não como caranguejo. Por quê? Olha as patinhas dele aí, ó. Aí que morde minha língua, né? Não como camarão. Por quê? Não porque eu sou alérgico, não, porque isso é carregado. Carregaram do mar para a cozinha, cozinharam e carregaram da cozinha para a mesa, né? Mas a gente tem que, e Paulo diz, amparar os fracos. Né? Temos que amparar os fracos. Paulo está falando da fraqueza aqui, tudo indica, de pessoas que estavam altamente desanimadas, querendo abandonar o Evangelho por causa da perseguição. Eu não sei não, se Deus decidisse passar uma peneira, vamos pegar todo o sistema democrático desse país e instituir normas proibindo que o cristianismo seja pregado e anunciado, e quem pregar o cristianismo vai ser preso, e pau de arara vai ser o sofrimento menor para ele. Você lembra quando os cristãos eles eram amarrados em cavalos? As partes de cima em um cavalo, as partes de baixo em outro, as pernas, e então os cavalos eram açoitados e eles corriam em direções opostas e o homem era partido ao meio, lembra? Imagine se isso voltar. Quem vai sobrar aqui nessa plateia? Quem vai sobrar aqui? Quando começarem a perseguir, uma vez eu fiz uma peça, lá em João Pessoa, tinha um irmão que era policial militar na igreja, e nós fizemos uma peça com o pastor da igreja. Falei: pastor, nós vamos fazer uma peça aqui, você vai estar pregando, o irmão vai chegar aí com o carro da polícia, vai descer 2 camaradas, ele tem um irmão lá que é policial, que é crente também, lá no trabalho dele, aí vocês vão entrar, e vocês vão gritar: quem é o pastor dessa igreja? Na hora que o pastor estiver pregando. Ideia maluca isso aí. Mas era tudo seminarista. E aí você vai dizer: não, mas eu tenho o direito de pregar o evangelho. Não, você não tem mais direito, a nova lei proibiu, você não pode falar as coisas que você fala. E aí vocês vão, algemam o pastor e começam a levar ele embora da igreja. Meu amigo, a Zéia começou a chorar, o povo começou a tremer. Não, meu pastor não, e não sei o quê. Uns homens ficaram tudo caladinho no canto. Opa, vou ficar calado, vai que me prenda também. Foi um gritareiro na igreja. Não, vamos ligar para o irmão tal, que é advogado, não sei o quê. Era só uma encenação. E depois o irmão lá que era militar pegou a palavra e falou: não, meus irmãos, isso é uma encenação desses fatos que acontecem ao longo da história da igreja, né? Hoje acontece na Índia, acontece em países na África Central, acontece em países na Coreia do Norte, na China,
e em diversos outros países da língua árabe, aquele chamado Janela 1040, que onde ficam os países onde a perseguição são ferrenhas contra aqueles que são cristãos e tal, e ali o pastor volta para o púlpito e prega sobre a perseguição da igreja, a vida de missões, a importância de nós aproveitarmos esse tempo de paz, pseudo-paz que vivemos no nosso país, porque em breve as coisas ficarão piores. Quem vai sobrar? Quem vai sobrar? Então pense nisso. Nós precisamos acolher os fracos. E não só acolher, amparar os fracos, mas precisamos também nos esforçar para ser longânimo com todo. A palavra longânimo é a ideia de alguém que tem uma paciência comprida, né? Tem gente que a paciência é bem curtinha, né? Tem gente que a paciência ela é extensa, né? Essa é a ideia de longanimidade. Se é alguém que não perde a paciência com facilidade ou por um curto espaço de tempo. Isso nesses tempos tem sido tão difícil, né? Nós estamos andando tão sem paciência. A gente, falando do meio empresarial, a gente contrata alguém para trabalhar com a gente percebe que às vezes essa pessoa não tem o mínimo interesse de trabalhar, quer o trabalho, mas não quer trabalhar, né? Quer o emprego, quer o salário do emprego, mas não quer trabalho. E aí a gente tem que lidar com isso e ter paciência. Às vezes é a paciência para ensinar, às vezes é você dizer para a pessoa a mesma coisa umas 10 vezes. Já aconteceu isso com você? Você tem que falar para a pessoa a mesma coisa umas 10 vezes, para que a pessoa aprenda algo, né? Isso é longanimidade. Longanimidade. Então Paulo está dando uma lição para nós aqui, uma mensagem para nós. Acolhimento e cura. E a igreja tem dessas coisas. Tem pessoas que é indisciplinada, tem pessoas que anda desanimada, tem pessoas que é fraca na fé, que precisa ganhar musculatura, né? Mas todos precisam desse acolhimento e cura. E para curar esse tipo de membro, nós precisamos aconselhar, consolar, amparar, ser longânimo. E aí Paulo também dá outra orientação quanto à solução de conflitos. Paulo fala sobre a relação entre líder e liderado, fala dessa relação que há nesse processo de líder e liderado, no que tange acolhimento e cura, aponta o grupo de pessoas que nós temos na igreja e aponta qual é a forma de curar o membro que tem aquele ou outro tipo de comportamento. E então ele estabelece ali no versículo 15 a solução de conflitos entre irmãos. Ele diz aqui, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Eu tenho uma dura tarefa de o tempo todo praticar isso na minha vida, porque o nosso coração corrompido, e Calvino comentando essa epístola, ele fala que a natureza do nosso coração é retribuir a maldade, é fazer o mal, não é? Eu sempre uso o exemplo de um relacionamento conjugal, porque eu penso que não há amor mais poderoso do que o amor entre marido e mulher, pelo menos deveria ser, né? Porque assim, você começa a conviver com essa pessoa vem de um mundo totalmente diferente do seu, e você vem de outro mundo totalmente diferente do dela, e esse mundo se choca, pronto, aí os dois vão morar no mesmo lugar e vão viver junto, cada um com um costume diferente do outro, perspectivas diferentes, e então vai haver esse processo de adaptação, né? De assentamento das ideias, da forma de viver, né? Às vezes a moça é criada num lar em que todo mundo senta à mesa, cada um na sua cadeira, o prato prontinho ali para comer,
E o moço não, é criado numa família que, independente, se comia na mesa ou sentado no chão assistindo televisão, se no prato ou se na bandeja do cuscuz, não interessa. E então essas duas pessoas vão viver juntos. Então a mulher olha para o marido ali senta na mesa, sem camisa, descalço, arrota na mesa. Já aconteceu isso? E aí come igual um ogrão e ela olha para aquilo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? E então a mulher começa a brigar com o homem, você tem que ter modos, você não tem modos. E ele, rapaz, não estou entendendo nada, a vida toda eu fiz isso, e comi desse jeito, nunca ninguém falou nada. E ali se estabelece a Terceira Guerra Mundial, mas ali vocês estão dizendo que se ama. Vocês se amam, né? E quando falava com os pais, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela. Aí o pau quebra por causa só desse, sem falar dos demais outros comportamentos. E então os dois estão pensando em desistir do casamento por causa da forma de se sentar à mesa para tomar as refeições. Mas vocês se amam, precisa ajustar isso daí, precisa corrigir, só redirecionar a rota. Um cede um pouquinho, o homem vai deixar de comer no chão, vai comer na mesa, mas deixa ele comer na marmita do cuscuz. E a mulher vai aceitar que ele come na marmita dos cuscuz, porque ele já saiu do chão, agora já está sentando à mesa para tomar as refeições. Então há um equalizar ali das vontades. E nesse processo é o que a gente precisa aplicar no dia a dia também, nos nossos relacionamentos na igreja. Porque às vezes o marido e a mulher é quem sabe os defeitos uns dos outros. Um sabe o defeito um do outro. E aí, no meio de uma dessas discussões corriqueiras de casais, um diz, mas por que você fez isso? E por que você é assim? Você é um ogro, come no chão e come na marmita do cuscuz. E você é cheio de frescura. E começa aquela guerra. Mas isso é o pai? É pronto, a gente é o pai. Aí depois, não, esse é o meu pai, tudo bem, está certo, mas sua mãe? Pronto, aí entra a mãe. Aí começa a entrar a família toda ali, e sua cunhada, seu sobrinho, seu não sei o quê, e vira uma salada danada de uma briga em que as pessoas não têm nada a ver, só porque um come de uma forma, o outro de outra. Mas ninguém no início tem a ideia, não, eu vou deixar para lá, ele falou isso, me atacou, eu vou deixar para lá. Ninguém tem esse pensamento. O primeiro pensamento que vem na nossa mente é, você atirou em mim? Então tá bom, então tome essa, seu pai. E você, tome essa, sua mãe. E aí a gente começa a retribuir o quê? O mal com o mal. Eu estou usando só esse exemplo simples de um relacionamento familiar. Simples de um relacionamento familiar. Então Paulo está dizendo, olha, para você ter uma vida em paz, uma vida na igreja em paz, uma vida na sociedade em paz, você deve evitar. Paulo não está dizendo, você não deve fazer, no sentido de que é uma coisa que você não pode, em um momento ou outro, cair nessa cilada de retribuir o mal com o mal. Paulo está dizendo, evite que alguém retribua a outrem, mal por mal. E aí Paulo está colocando essa palavra na boca de um conselheiro. O conselheiro chega, vamos falar de casamento de novo, como exemplo. Aí a mulher sai de casa, vai falar com a amiga. A amiga não é crente. A amiga não conhece a Deus. A amiga não sabe nada sobre Bíblia, Evangelho e casamento. Aí ela fala com essa pessoa, que é a sua amiga. Amiguíssima, minha amiga, meu marido é um ogro, ele come na panela, come no chão. Aí essa amiga diz o quê? Me deixa esse cabra, tem tanto homem por aí. Dá um conselho para pagar o mal com o mal, para ampliar o problema. Então Paulo diz, evite que alguém retribua a outro mal por mal. Tu vai dar um conselho? Dê um conselho para o bem. Dê um conselho para que as pessoas, ainda que aquilo que foi feito seja algo que machucou, que magoou, mas procure saber, é possível relevar isso daí? É possível sofrer o dano?
não envolve nenhum crime, não envolve nenhum ato que vai trazer prejuízo a terceiros, é algo que é possível relevar. Foi uma palavra dita fora do contexto, foi uma atitude grosseira, foi um xingamento que não deveria ter saído de sua boca. O que foi que aconteceu? Então não pague o mal com o mal. Sabe, essa pessoa que ele fez o mal, pague a ela com o bem. Porque tem gente que diz assim, tem gente que às vezes, naquele primeiro momento, ela não retribui nada e ela não fala para ninguém o que aconteceu. Mas ela fica ali, ó, tipo máquina de lavar, só girando aquilo dentro de si mesmo. Fica girando aquilo no seu coração. E na primeira oportunidade, ela vai e... Você lembra que você fez isso comigo? Agora é a minha vez de retribuir a você aquilo que você fez para mim. Paulo está dizendo, esse tipo de comportamento não traz paz. Esse tipo de comportamento de alguém que retribui sempre o mal por mal, não traz paz. Paulo diz, pelo contrário, segue sempre o bem. Evite fazer o mal. O mal é algo inevitável muitas vezes, mas evite fazer o mal. Talvez você vai ser pego praticando o mal e naquele ato você mesmo vai se penalizar. Meu Deus, que bobagem que eu fiz. Deus, tenha misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. Não era para eu ter dito isso, não era para eu ter falado isso, não era para eu ter feito assim, era para eu ter deixado para lá, mas você fez. O mal, às vezes, a gente não consegue evitar. Por isso que a ordem de Paulo aqui é evitai. Mas o bem, ele diz, segue o bem. Porque fazer o bem é um exercício de seguir. É um exercício que demanda força de vontade para seguir. Não é fácil fazer o bem. A nossa tendência natural é fazer o mal. Mas Paulo nos chama a atenção para nós seguirmos o bem. Quer resolver o conflito? Sua reação: não retribua ofensa com ofensa. Quer solucionar o conflito? Qual deve ser a sua ação? Espalhe o bem. Reação: não pague o mal com o mal. Ação: persiga o bem. Espalhe a bondade, seja intencional em fazer o bem. Não seja venenoso, nem venenosa nas palavras, fazendo comentários depreciativos ou pejorativos sobre alguém, sobre a sua fisionomia, sobre a cor da sua pele, sobre o seu peso, sobre a sua estética. Né? Tem gente que, para ferir o outro, usa o argumento que a filosofia chama de ad hominem, né? Ah, tá bom, o meu comportamento foi errado, mas e você que é gordo? Né? E você que é careca? Né? Não tem nada a ver, mas ela usa esse argumento simplesmente porque ela não tem mais armas. Mas ela usa qualquer arma e parte para baixaria, para poder imaginar que vai sair por cima. Devemos tomar cuidado com isso. Espalhe a bondade. Paulo também fala aqui para essa igreja, o que traz vida à igreja? O que deixa a igreja vital ou vitalizada? O que deixa a igreja com vitalidade? Paulo fala, vamos olhar versículo 16, diz o quê? Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Regozijo não é uma alegria mera alegria. Regozijo é um prazer indescritível. Alguém que sente prazer na igreja, nos irmãos. Regozijai-vos, ou seja, manifeste essa alegria de ser de Cristo, de ser servo de Cristo, de estar na igreja. Regozijai-vos sempre, mas pastor, como é que eu vou regozijar? A luta está grande. Não interessa, esse é o imperativo de Paulo.
A igreja estava sendo perseguida. Como é que eu vou regozijar, sendo que ontem o exército romano entrou na casa do nosso irmão, levou ele, a esposa e o filho tudo preso, por causa da fé? Como é que eu vou regozijar? Paulo está dizendo, olha, regozijai-vos, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos intempéries, mesmo diante das tribulações, regozijai-vos sempre. Isso é um regozijo espiritual. Sabe qual é a vitalidade da igreja? É quando a igreja ela é vista como uma igreja alegre, quando a igreja é cheia de alegria, quando a igreja é cheia de regozijo. Irmãos, uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, no Espírito Santo. Estava lá no interior de Minas Gerais e me convidaram para pregar nessa igreja no Espírito Santo. Eu entrei na igreja, ninguém falou comigo. Ninguém me deu boa noite, bom dia, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, nada. Eu entrei, sentei aqui na frente, e o pastor pegou, vem, senta aqui. Fui ao púlpito, fui cumprimentar os presbíteros que estavam no púlpito, os presbíteros tudo com cara de brabo. Eu digo, rapaz, que lugar estranho, danado. Subi no púlpito, preguei, o povo tudo com cara estranha. Nada, nem um calor humano, nem um sorriso, nada, uma frieza. Parecia que eu estava no filme da Frozen. Frieza. O filme da Frozen é muito mais alegria do que tinha naqueles irmãos ali. Terminei de pregar, fui embora, ninguém falou comigo. Só o pastor que tinha me levado. Não sei mais nem onde fica essa igreja, não sei mais nem o endereço, não faço mais nem questão de ir lá. Não sei como é que está hoje, 20 anos atrás aproximadamente, não era nem casado. Frieza. Sabe o que traz vitalidade à igreja? Alegria. O povo é alegre. O povo regozija na presença do Senhor. O povo demonstra satisfação em Cristo. Apesar das batalhas, estou feliz, porque o Senhor, Cristo, é o meu Senhor. O Senhor, nosso Deus, é a nossa bandeira. Ele é a nossa alegria. Eu estou doente, mas o Senhor, nosso Deus, é a nossa alegria. Eu estou na prova, mas o Senhor, nosso Deus, é a nossa alegria. Coisa terrível, é lógico que cada um tem seu temperamento, não é? Mas uma coisa é temperamento, outra coisa é gente carrancuda. Salomão disse que o coração alegre faz o que com a face? Aformoseia o rosto. Então você olha para o irmão todo tempo, cara de... Falta só enterrar, porque já está ali, cara de morto, né? Não tem uma empolgação, parece que a vida parece que não tem sabor para esse tipo de pessoa. Parece que não tem alegria no coração. Essa é a vitalidade da igreja. A igreja é cheia de alegria. Eu sou alegre. No início do meu ministério, eu não suportava criança chorando na igreja. Imaturo. Imaturidade. Né? Eu sempre dizia, dos pais, não sei o quê. Depois que eu fui ter as minhas, aí eu aprendi. Não é assim. Né? Cada criança é diferente. Cada criança tem um jeito. E criança traz alegria. Ainda que a pregação do pastor esteja ruim, se a criança faz uma palhaçadinha ali, todo mundo da igreja está dando risada. Né? Não devia ser assim, mas é bênção. Né? Que pelo menos a gente aprenda a simplicidade das crianças, com a simplicidade das crianças, a servir a Cristo com simplicidade, dependência, confiança, assim como os bebês confiam em seus pais, assim como os bebês andam aqui pela igreja, sem sequer se preocupar se a roupa está legal, se está justa, se está apertada, se está folgada ou não. Ele não está preocupado com isso. Os pais botaram a roupa nele e ele veio para a igreja e está aí andando. Que bênção! E a vida me mostrou que criança na igreja traz alegria. E igreja tem que ter criança. E um monte. E que venha mais. Né, Vivi? Que venha mais.
Chegue em casa, olhe no espelho e pergunte: será que eu sou um crente carrancudo? Será que meu rosto demonstra a alegria que eu tenho no meu coração? Faça esse teste. Eu tenho que fazer esse teste direto, porque eu já não sou bonito. Aí eu tenho que pelo menos dar um sorrisinho em alguns momentos, né? Que eu já sou brabo, aí tem que dar um sorrisinho em alguns momentos. Chegar alguém de frente: oi, seja bem-vindo. As pessoas aqui, esses dias a gente examinando o irmão que quer se tornar membro da igreja, uma das coisas que o irmão disse: eu gostei que vocês me receberam muito bem, vocês nos abraçaram, nos acolheram, vocês são alegres, são como uma família. Isso para nós que estamos na liderança é uma satisfação imensa, né? E a segunda igreja tem essa característica, é uma igreja acolhedora, alegre, né? Uma igreja que realmente abraça as pessoas. E isso é excelente, um atributo que Cristo, por meio do apóstolo Paulo, Deus fala à igreja: regozijai-vos sempre. Não só isso, orai sem cessar. A vitalidade da igreja não é só uma igreja cheia de alegria, mas é uma igreja intercessora, uma igreja que ora aqui na igreja, mas que ora nas suas casas também. Aqui na igreja nós passamos só 2 horas, em cada momento. É 2 horas na escola dominical, 2h30, 2h30 no culto. Durante os domingos, 2 horas no culto da terça-feira, no máximo. 2 horas não, 1 hora no culto da terça-feira. Então o tempo que a gente gasta na igreja é mínimo. Onde você passa o maior tempo? Na sua casa. Ore pela sua igreja, ore pelos pedidos de oração, ore para os seus irmãos que estão enfermos, ore pelo seu pastor, ore pelo presbítero, ore pelas finanças da igreja, ore pelo crescimento da igreja, orai sem cessar. A vitalidade da igreja está na oração, a igreja intercessora. Não só isso, o que ele fala? Em tudo, faz o quê? Porque esta é a em que Jesus... se você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, aqui nós temos uma vontade de Deus que você pode praticar, que com certeza você estará agradando a Deus. O quê? Em tudo dai graça. Pare de reclamar. Para de reclamar porque não tem aquilo que você gostaria de ter. Pare de reclamar do seu emprego. Pare de reclamar de seus filhos, pare de reclamar do seu marido, pare de reclamar de seu pai, de sua mãe, pare de reclamar se você não tem um celular do ano, se não tem um computador do ano, se não tem uma roupa do momento, não tem um tênis do momento. Pare de reclamar. Isso não é a vontade de Deus. A pior coisa que existe no mundo é viver com murmuradores. Em tudo faz o quê? Dai graça. Sabe qual é a outra vitalidade da igreja? A igreja que é cheia de gratidão, ainda que simples, ainda que limitada. Eu me lembro que a nossa igreja tinha um trabalho em Afuá, no Pará. Afuá é uma das ilhas que fazem parte do complexo da ilha de Marajó. De Macapá até lá são 6 horas de barco. A gente pegava o barco, ia para lá, é uma cidade toda em palafita. Lá não tem terra, você não brinca na terra. Toda a cidade, 40 mil habitantes, sobre o rio Amazonas. Então é toda em palafita, lá não tem veículo motorizado, lá é tudo bicicleta. Lá tem táxi, é bicitaxi. Cabo Rai, tem um banquinho atrás, uma carrocinha, você bota as coisas na carrocinha, chama ele, paga R$5 e vai para o endereço. Toda a cidade em cima de palafitas, em cima de pontes. Eu e o Erli, com as meninas pequenininho, indo lá fazer uns trabalhos que nós fazíamos. E nós tínhamos um ponto de pregação que ficava a mais 3 horas de um barco pequeno, barco a motor. E andávamos mais 3 horas, chegava nesse lugar. Sabe o que eram os bancos? Tocos de açaizeiro. Isso era o banco. E o culto era das 4 às 5h30, porque 6 horas lá apagava tudo, ficava escuro, não tinha energia elétrica. Era no meio do rio Amazonas. Aí tu chegava mais ou menos às 3 horas e de repente começava a encostar barquinho. O povo vinha, os ribeirinhos vinham a remo para o culto, debaixo de um
pé de açaí e os bancos eram açaizeiro. E ali o pastor sentava no açaizeiro, os membros sentavam em cima dos troncos de açaí, e ali a gente explicava a palavra. E o povo o tempo todo dizendo, glória a Deus, que a gente está ouvindo a palavra, graças a Deus que Deus enviou um missionário para pregar a palavra para nós aqui, graças a Deus. Tinha gente que vinha 45 minutos remando, rio acima para chegar lá, para sentar num toco de açaizeiro. Dai graças. Interessante que nesse mesmo tempo nós fizemos um projeto social, a igreja com um monte de adolescentes, os pais com certas condições financeiras, os adolescentes tudo cheio de mimimi. Bora para lá trabalhar nesse projeto. Vocês vão dormir em rede, vocês vão ver como é que é a vida daquele povo, vocês vão ver como é que é a vida deles, que eles não tem nem terra para brincar. Eles têm que brincar ali dentro daquelas águas sujas, porque as casas ali mesmo jogam os dejetos naquele rio que fica ali debaixo das palafitas. As crianças, naquele tempo, terríveis de comportamento, palavrões e muito difícil o trabalho. Vamos levar esses adolescentes para lá, para eles compreenderem e darem valor à vida que eles levam aqui na cidade. Fizemos vários trabalhos lá, bacanas, relevantes, impactantes. Foi implantado projeto social, a igreja plantou um projeto social lá, as irmãs da igreja iam lá dar treinamento, cursos, enfim. Dai graça, irmão. Glorifique a Deus pelo que você tem. Imagine como está a Palestina uma hora dessa. Não tem ruas, não tem shopping, não tem restaurante. As casas todas implodidas. Muitas das crianças não têm mais pai. Muitos dos pais não têm mais filhos, não tem mais parente. Se encerrou os parentescos. Morreram todos, só sobrou ele. Não tem tio, não tem avô, não tem pai, não tem irmão, só sobrou ele. Dai graças, irmão. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deixa de ser murmurador e reclamão. Dê graças a Deus. Que ainda que as coisas estejam ruins, tem gente que está pior do que nós. Dai graças. Isso é a vitalidade da igreja. Quando os membros sabem agradecer a Deus pelo que tem, quando os membros sabem dar graça, quando você está numa atmosfera de gente que agradece, que é para cima, que é alegre, que tem prazer de estar junto, isso contagia, irmãos, não é? O negativismo e o pensamento murmurador contagia ou não contagia? Só olhar para a Bíblia, irmãos. 10 espias voltaram dizendo, estamos perdidos, não vamos conseguir, é terra de gigantes. Só tem gente de batalha, de guerra lá, treinado na guerra. Não, vamos conseguir. Josué e Caleb tentaram demover o povo. O povo começou a murmurar, culpar a Deus. E Deus disse, tá bom. Vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês vão ficar aqui rodando em círculo 40 anos, porque vocês murmuraram e não confiaram em mim. E por causa da murmuração desse povo, por causa da contaminação que os 10 espias fizeram em quase 2 milhões de pessoas, né, ao todo, a murmuração dos 10 espias contaminou quase 2 milhões de pessoas, e aqueles que tinham 19 anos para cima, todos morreram e não entraram na terra prometida, porque foram convencidos pela murmuração daqueles 10 espias, que contaminou os demais. E o contrário é verdadeiro, quando você está alegre, você contagia as pessoas. Você já viu o vídeo daqueles influencers que chegam no lugar e ficam dando risada? De repente as pessoas começam a olhar e rir também automaticamente. Contagia, irmão, isso é psicológico. Contagia. Deus quem fez isso. Então louve a Deus, seja agradecido. Outra lição que Paulo nos dá, está no 19 e 20, olha aí. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Preste atenção, Paulo está falando aqui sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Não apagar o Espírito, nem desprezar as profecias, significa não deixar de considerar que em você o Espírito Santo habita e que ele deve estar maximizado na sua vida. Ele deve estar aceso, apagar no sentido de diminuí-lo, minimizá-lo, deixar uma chaminha ali que não queima nada.
Paulo está dizendo, olha, dê ouvidos à pregação da palavra, que é a profecia, que é uma referência ao conteúdo escriturístico, profético de Deus à humanidade. Não despreze a profecia, não despreze a palavra, e não apague o Espírito Santo, não minimize. Isso aqui daria um assunto comprido, mas as horas já se avançam. Versículo 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Aqui, o apóstolo Paulo está chamando os crentes a fazer e a dar o seu melhor. A focar naquilo que é melhor, naquilo que é mais excelente. Julgar todas as coisas, nem tudo que você vê é a verdade, às vezes você está sendo enganado. Sabe o que aconteceu comigo? Fui comprar uns ingressos. Entrei no site da empresa. Me fiz o meu cadastro no site da empresa. Gerei os ingressos. Só que quando eu paguei, o dinheiro foi para uma conta de outra pessoa. Um golpista. Nem tudo é o que você parece ser. Eu me lembro de uma história que contavam. Aqui tem aqueles refrigerantes que parecem garrafa de cerveja, né? Que é envasado numa garrafa de cerveja. E eu lembro a história de um pastor assembleano que foi visto em um bar bebendo um refrigerante. Só que o irmão passou assim na calçada e olhou e chegou para o pastor superior a ele e disse: olha, o pastor estava lá no bar bebendo cerveja. Eu vi, estava lá, era amarelinho o líquido. A garrafa estava lá, a garrafa de cerveja. E na Assembleia de Deus, nesse tempo, era um pecado imperdoável. E então esse pastor foi disciplinado, perdeu o ministério dele lá na igreja Assembleia de Deus, porque aquele irmão tinha visto ele bebendo cerveja no bar. Mas era Guaraná. Você já pensou? Se você está passando ali numa casa, você sabe que aquela casa é um prostíbulo. E de repente você vê o seu pastor pulando o muro, pulando a janela do prostíbulo. O que você faria? Fizeram essa pergunta para nós uma vez. Aí nós jovens dizemos assim: eu ia levar para a disciplina, ia levar para não sei o quê. Calma aí, meu amigo, você não sabe nem por quê. O camarada está pulando a janela, ué. Se fosse assim, você teria punido os espias que foram até Jericó e pularam da janela de Raabe, a prostituta da cidade de Jericó. Você não sabe o que está acontecendo. Tudo que você vê, retenha só o que for bom. Saiba ser criterioso, saiba analisar de outra ótica. Cuidado com os vídeos, cuidado com foto. Foto não quer dizer nada. Vídeo também não quer dizer nada. Ainda mais no tempo de IA, no tempo que as coisas podem ser manipuladas. Cuidado. Observe com atenção e retenha aquilo que for bom. Paulo está dizendo: cuidado em fazer o que é melhor. Não seja apressado em condenar alguém, em julgar e condenar alguém. Não seja apressado em tirar conclusões precipitadas, porque isso pode ser sua ruína. Se livre de toda forma do mal, se abstenha de toda forma do mal. A primeira coisa que eu vejo, uma pessoa pulando da janela de uma casa de uma prostituta, opa, ele está lá se prostituindo com ela. A primeira coisa que vem à mente do homem: opa, peraí, não pode ser isso. Talvez ele seja um mero instalador de câmeras e está pulando a janela para poder instalar a câmera do lado de fora. Você não sabe, você não conhece o contexto. Talvez ele tivesse ido lá fazer uma visita evangelística e de repente alguém começou a atirar lá e ele está fugindo de tiroteio. Você não sabe o contexto. Você não sabe o contexto. Então, abstenha-vos de toda forma do mal, de conjecturar o mal, de pensar o mal. Tem pessoas que quando a gente fala algo aqui do púlpito,
Ó, o pastor está falando de mim aí, ó. Está vendo? O pastor está falando de mim, ó. Está vendo? Ele já pensa maldando as coisas e já cria toda uma fantasia na sua mente e já conclui, é isso aqui, pronto, acabou. É verdade. Ele não perguntou, ele não foi investigar, não questionou, ele já ouviu, ele concluiu aquilo como se fosse a verdade absoluta. Cuidado, abstenha-vos de toda a prática do mal. Não seja maldoso, capcioso, sempre levar para segundas intenções. Tome cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com isso. O que o apóstolo Paulo diz? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Isso aqui é um voto que o apóstolo Paulo faz. Talvez estejamos diante do texto mais difícil da Bíblia. Não no sentido de interpretação, mas na dificuldade prática diante das recomendações que o apóstolo Paulo faz, desde lá do versículo 12 até aqui, o versículo de número 22. Difícil. Alegrar sempre não é fácil. Alegrar, não importando com as circunstâncias, é difícil dar graças a Deus nas horas ruins. Como é difícil orar sem cessar, ou seja, viver em oração, nada fazer sem orar, fazer todas as coisas debaixo da oração, é difícil. Não apagar o espírito, fugindo de todas as manifestações do mal, não é fácil. Mas o que Paulo diz aqui? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Paulo diz, Deus pode. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, mas Deus pode. Confie em Deus, dependa de Deus, creia em Deus, porque Ele pode tudo. Ele pode operar em nós todo o seu plano. Nós precisamos apenas conhecer a verdade e em Cristo praticar a verdade. Mesmo quando falhamos, Deus pode nos auxiliar e nos fazer cumprir todas as coisas para a glória do nome dEle. Sabe por quê? Versículo 24. Fiel é o que vos chama. Ele é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Então nos apeguemos a essas recomendações e adentremos o ano 2025 com essa esperança, com essas orientações dadas pelo Senhor através da sua palavra, a nós, crentes, membros dessa igreja, membros do corpo de Cristo, e aprendamos a viver em alegria, em satisfação, em santidade, pagando o mal com o bem, exortando, cuidando, amparando, tratando todas as coisas, pastoreando as pessoas, ministrando sobre as pessoas, bênção, paz, alegria, exortação, que possamos adentrar o ano 2025 cheios de esperança, porque em quem nós cremos, Ele é fiel, Ele é fiel. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque estamos na sua casa. Muito obrigado por sua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, com sua graça. Nos capacite pelo poder do teu Espírito que habita em nós. Nos dê discernimento, compreensão. Não nos permita negligenciar a sua palavra, esta profecia, não nos permita. Senhor, que o Espírito Santo esteja sempre atuante, flamejante em nossos corações, em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a olhar para os fracos, para os cansados, para os desanimados, para todos os irmãos com o mesmo olhar, o olhar de compaixão, o olhar de Cristo. Ó Deus, e quando nós sofremos o mal,
que nós possamos aprender a praticar o bem mesmo diante da maldade que nos é feita. Nos dê, ó Deus, essa santidade, essa compreensão espiritual, e que isso de fato se torne prático. Senhor, que nós sejamos gratos ao Senhor. Longe de nós sermos murmuradores, reclamões. Longe de nós, Senhor, haja vista milhares de pessoas que não têm o que temos. Milhares de pessoas. E o Senhor teve misericórdia de nós, nos colocou em um país onde há paz, onde o Evangelho pode ser pregado ainda. O Senhor nos deu esse lugar de culto para adorarmos o Seu nome e juntos como igreja servimos ao Senhor e aperfeiçoarmos uns aos outros em amor. Deus, te louvamos por isso. Ó Deus, que o Senhor cumpra em nós a boa obra que começaste. Cumpra em nós, nos tornando cada dia mais santos, piedosos, fiéis à sua palavra, fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que tu és fiel e o Senhor há de cumprir em nós todos os seus planos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos recebam, ficam de pé, por favor, vão receber a bênção. Depois da bênção teremos alguns avisos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e sempre. Pode tomar os vossos assentos. Diáconos Giordano vai dar alguns avisos. Depois eu também